Mas o importante é que você não se engane sobre a natureza do problema. Não se engane. A ditadura que a gente vive hoje no Brasil não é uma criação nacional. É algo parido com apoio estrangeiro. Claro que há um oportunismo danado aí, mas é parido com apoio estrangeiro de organizações e de instituições completamente desconhecidas. Eu vou citar para vocês alguns atores aqui dessa estratégia, como é que eles atuam, para que vocês tenham uma noção do que a gente está enfrentando. E aí vocês podem entender melhor essa lei e o que eu estou dizendo aqui. Vou começar pelo Departamento de Estado americano. O Departamento de Estado americano, ele é uma espécie de maestro dessa orquestra de influência, e a atuação dele vai muito além da diplomacia tradicional, porque ele é um coordenador de esforços, né, que vão permeando os diversos setores da sociedade. Um exemplo concreto disso é esse que a gente cita na lei, o Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, o CEPS, que é um programa da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que é uma agência do governo federal americano, agência do governo. E o foco desse consórcio para as eleições e fortalecimento do processo político é, aparentemente, fortalecer os processos democráticos. Mas, na verdade, ele serve como um meio para a implementação de medidas de controle de informação alinhada com o interesse desse blob, desse deep state. Deep state é o Estado profundo. São aquelas pessoas que estão incrustadas no Estado. O que é o deep state? Todos esses agentes do FBI são deep state. No Brasil, Polícia Federal. Troca o Bolsonaro. O Fábio Chó vai continuar delegado da Polícia Federal. E ele está lá. A Denise, que era antes dele, está lá, acho que está no STJ. Então, esses caras estão lá. Aí manda para o outro lá que ajudou o Alexandre no negócio do inquérito da Itália, lá do aeroporto de Roma, manda ele para a missão internacional. Ele está lá, ele vai voltar, ele vai continuar sendo delegado. Esses caras são agentes profundos. Você não consegue tirar. Você pode eleger todos os senadores do PL, todos os prefeitos do PL, todos os vereadores, todos os deputados, e transformar o Brasil na maior... Esses caras vão estar lá. Assim como eles estavam lá durante o governo Trump. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Então vejam, por exemplo, tá, essa matéria de... Essa aqui, ó. Vejam essa matéria de 2021, ou seja, 3 anos atrás. O próprio TSE dizendo que a Corte, né, que a Corte Eleitoral, estava integrando um estudo internacional contra a desinformação. Agora, chuta aí. Quem promoveu esse estudo? Quem pagou? Quem bancou? Quem promoveu? Tcharam! Pois é, o consórcio dos Estados Unidos, né, o consórcio para eleições e fortalecimento do processo político. Fez isso usando o dinheiro do americano pagador de impostos, algo que seria proibido caso a lei será proibido caso a lei do não financiamento ou cumprimento da censura do exterior seja aprovada. E eu volto a dizer, esse negócio de interesse do Deep State, ele é diferente do interesse do povo. Ele é o interesse da agenda globalista, de uma elite que controla esse Deep State. Ele não é o interesse do povo americano. Por isso que eu evito usar o termo, às vezes posso usar, mas evito usar o interesses americanos. Falei do CEPS, vou falar do USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Também tem um papel crucial. Porque, embora ela se apresente como uma agência de desenvolvimento, que é quando os Estados Unidos dão ajuda financeira para os outros países,
o USAID, muitas vezes, ele é um braço logístico do Departamento de Estado, do Pentágono e até mesmo da CIA. E no Brasil, o USAID financia uma ampla gama de projetos. Então, centros universitários, vários deles que financiam esse combate à desinformação. Lembra que a Folha, que a USP tinha um centro desse? Adivinha de onde é que vem dinheiro? Você tem os scholars legais, né, os acadêmicos, os juristas, muitas vezes financiados por esses caras, os fact-checkers. Então você tem um monte de projetos, são montados projetos que recebem o financiamento, tudo sob o pretexto de combater desinformação. Então você pega aqui, por exemplo, no site da USAID, está no site, tá? Eles falam explicitamente sobre como ajudaram algumas das universidades públicas mais importantes do Brasil e providenciaram a formação no ensino superior de toda uma geração dos mais reconhecidos economistas do país, ajudando também a construir infraestrutura elétrica, de transporte e fortalecer a administração pública no Brasil. Olha o quanto que esses caras têm de influência e você nunca ouviu falar desses caras. Você nunca ouviu falar desses caras. E você quer combater a censura? Porra, eu quero combater a censura. Eu vou xingar muito no Twitter. O que você sabe sobre o USAID? Não sei. O que é o USAID? Ah, tá. National Endowment for Democracy. Já ouviu falar? O National Endowment for Democracy, ele já é, em tese, uma ONG, uma organização não governamental. Mas é, na prática, uma extensão da política externa americana. Foi criado em 1983, porque a CIA, antes disso, podia fazer uma série de coisas. Você teve uma série de comitês no Congresso que reduziram o poder da CIA e eles criaram o National Endowment for Democracy. E eles financiam, atualmente, várias organizações no Brasil. Por exemplo, o Instituto Democrático Nacional, nos Estados Unidos, o NDI, que, inclusive, o Hunter Biden já serviu como presidente. O NED tem uma rede chamada D4D, D4D. D4D é de Design for Democracy. No Brasil, tá? Você tem dezenas de intelectuais, advogados, ativistas, todos financiados, bancados pelo dinheiro do pagador de imposto americano para financiar e promover lei de censura no Brasil. E, assim, quanto mais você pesquisar, mais complexo fica. Se você for na página do Design for Democracy, você vai ver que eles escrevem que o objetivo deles é, abre aspas, juntar vozes da sociedade civil, jornalistas, candidatos a cargos políticos, observadores eleitorais, grupos marginalizados e outros praticantes da democracia à plataforma de mídia social e outras empresas de tecnologia. E continua. A Design for Democracy age como um mecanismo de correlação entre democracia e atores de direitos humanos para garantir que as companhias de tecnologia respondam às ameaças que democracias enfrentam e para garantir que seus produtos são benéficos às democracias ao redor do mundo. E aí você vai ver a lista com que eles, com quem eles dialogam. Vê a lista. Deixa eu abrir aqui. Você conhece alguma dessas empresas? A Cloudflare é aquela que entregou o X para o Alexandre. Google e Meta são simplesmente os maiores apoiadores de campanha da censura das redes sociais, comprovado pelo fato de que até hoje o meu primeiro canal, Paulo Figueiredo Oficial, continua banido pelo YouTube por causa de uma ordem ilegal do Alexandre, e comprovado também pelo depoimento do dono da Meta, o Mark Zuckerberg, que admitiu ter trabalhado em conluio com o governo Biden para censurar o discurso na pandemia.
A Microsoft é a empresa cujo fundador é um dos maiores globalistas e um dos homens mais ricos do mundo até hoje, o Bill Gates. Quase todas as iniciativas de esquerda no mundo hoje têm financiamento da Fundação Gates. E você tem até mesmo o X nessa lista. Lembrando que já foi revelado por vários documentos internos da empresa que antes, e aliás pelas reportagens do próprio Glenn Greenwald na Folha, que antes do Elon Musk comprar a plataforma, quando ainda era Twitter, eles cooperaram ativamente com a ditadura no Brasil e com a censura nos Estados Unidos durante a pandemia. Quando a gente fala que o sistema é foda, parceiro, é disso que a gente está falando. Esse é o sistema. Quando o Tropa de Elite ele explica o sistema da propina, do narco-estado do Rio de Janeiro, eu estou te explicando o sistema da censura no Brasil, o sistema da censura no mundo, que passou anos sem ser percebido. E isso acabou agora. Pelo menos para quem tiver o mínimo de saco de tentar entender as coisas. Porque é um emaranhado de filme. Entra a CIA também. Pô, eu sempre digo que quando entrou a CIA é porque o negócio ficou em teoria da conspiração. E eu sou o cara que tenta fugir das teorias da conspiração. Mas eu estou mostrando aqui para vocês com reportagens, com imagens, com os dados. Você corre atrás do que eu estou dizendo. Você tem a CIA, obviamente, nunca está oficialmente envolvida, mas ela tem uma influência através das ONGs com que ela trabalha. Você pega o Atlantic Council, tá? Eu cito especificamente o Atlantic Council no meu depoimento no Congresso. Ele basicamente é a base teórica, forneceu toda a base teórica de toda a censura do Alexandre no TSE. Do Atlantic Council, do conselho, do board do Atlantic Council, 7 membros são ex-diretores da CIA. 7. Eu nem sabia que a CIA tinha 7 ex-diretores vivos. Os 7 estão na diretoria do Atlantic Council. Então você vê, a CIA, ela também intervém indiretamente em questões relacionadas à política de informação no Brasil. E eu vou botar aqui para vocês, olha, para você, porque eu trago a CIA e o nego acha que eu estou maluco. Ainda não fiquei completamente maluco. Eu sou até maluco, mas eu sou maluco de estar expondo esse tipo de coisa. Você fala assim, eu não acredito. Gente, o fato de você... O Olavo falava esse troço direto. O argumento de muita gente para te contradizer é a própria ignorância. Do jeito, mas eu nunca ouvi falar disso. Eu falo, mas tá aí, meu filho, tá a matéria da Veja. Antes do primeiro turno das eleições do Brasil, se alertou o Bolsonaro para não questionar as eleições do Brasil, diz a agência. Informação dada pela Reuters. E aí é o que eu falo do Whole Society, né? Do Whole of Society. Vocês têm que entender Atlantic Council. Tem que entender o que é Atlantic Council. Financiamento anual desde 11 diferentes agências governamentais dos Estados Unidos. 11! Os caras recebem financiamento de 11 agências diferentes dos Estados Unidos, incluindo o Departamento de Estado, incluindo o Pentágono. Ele, basicamente, é um intermediário entre os interesses do Deep State e a implementação das políticas de censura no Brasil. Deixa eu botar isso aqui para vocês, por exemplo. Olha aqui, ó, dentro do Atlantic Council. Enquanto o Brasil investiga o papel do Bolsonaro no 8, digamos assim, os Estados Unidos devem expulsar. Isso foi matéria do Atlantic Council em 18 de janeiro de 2023, pouco mais de uma semana, fazendo referência ao período em que o Bolsonaro estava nos Estados Unidos depois das eleições de 2022. Você tem o texto ainda com uma afirmação do Bolsonaro que, abre aspas,
alimentou os manifestantes com a sua retórica falsa e negacionista. Isso é dentro da matéria da ONG. Vocês acham que o Globo e o restante da mídia tiraram a narrativa deles de onde? Vocês descobriram agora quem pauta a mídia. Porque você nunca parou para pensar que subitamente todo mundo começa a repetir o mesmo discurso? Como é que pode isso? Eu sempre ficava pensando assim, pô, mas eu passei anos tentando entender esse troço. Eu perguntava até para o Olavo isso. Mas como é que pode? Agora, hoje eu entendo. O mestre mandou. É aquela brincadeira do mestre mandou. O mestre é o Atlantic Council. 7 diretores da CIA, financiamento de 11 agências americanas. O último pilar dessa história, para você entender, é o Pentágono. O Pentágono é o Departamento de Defesa, né? O Ministério da Defesa americana. E aí o próprio Pentágono financia programa de pesquisa em universidade brasileira, apoiando organizações que trabalham no combate à desinformação. Isso, um exemplo do Pentágono é o financiamento do Pentágono para o Atlantic Council. Então, você pega aqui, por exemplo, esse processo, financiamento do Pentágono para o Atlantic Council, de quem a gente estava tratando agora há pouco, que atua como um dos verificadores confiáveis do TSE. Fonte, o próprio TSE. Essa fonte que vocês estão vendo na tela é do próprio TSE. TSE Brasil Counter Disinformation Program 2022.pdf. Tudo totalmente documentado. Documento em inglês no TSE. Documento em inglês no TSE. Que lista os parceiros do Programa Permanente de Combate à Desinformação da Justiça Eleitoral. Aí nessa lista a gente tem uma série de partidos, como o Antigo Democratas, acho que é a União Brasil agora, PCdoB, PRTB, Progressistas, Republicanos, agências de fact-checking, como a Agência aos Fatos, e a cereja do bolo, na próxima página, deixa eu ver se é esse aqui, o Laboratório Digital de Pesquisa Forense do Atlantic Council. Por isso que a gente cita o Atlantic Council na lei do não financiamento do cumprimento da censura no exterior. Vocês estão entendendo até onde vai a toca desse coelho? É exatamente por isso que a lei do não financiamento ou cumprimento de censura no exterior é tão importante. Você tem os ratos expostos. Quem manda no Alexandre está exposto. E o Alexandre é ainda mais exposto. É atacar o problema na raiz. A gente está tirando o recurso de quem banca essa palhaçada toda com dinheiro do pagador de imposto americano. Gente que está enriquecendo. O que a gente quer, então, é que os parceiros da ditadura, as ONGs, as associações, os grupos sociais, os jornalistas, que munem a ditadura de informações, de documentos, de mão de obra, de recursos, de discurso, de reportagem, a gente está drenando eles financeiramente, que é justamente o que o Alexandre faz com a gente. Justamente o que o Alexandre faz com a gente. Justamente o que o Alexandre quer que você fique impedido de financiar pessoas como eu. Só que o que eu faço está às claras. Aliás, tudo que eu disse que ia fazer, eu fiz às claras. Eu disse tudo o que eu ia fazer. Eu falei o que eu ia fazer. Eu falei o meu plano. Transparência. Agora, eu não sou agente público. Eu faço o que eu quiser. Eu não ganho, não tenho nenhum ganho pessoal, só tenho perda pessoal. Nem estou no Brasil, pô, podia estar, de novo, de férias.
E aí eu falo para você ter cuidado com o que você está acompanhando. Tem gente que passa o dia inteiro fazendo piada no X, chacota, etc. E resolver os problemas, eu nunca falo de bala de prata. Eu não falo de bala de prata, eu não falo de tic-tac, eu não falo vem aí, o acontecimento vai mudar tudo. Não, só que onde a gente está, onde a gente está. A gente fez o impossível, a gente trouxe a pauta da ditadura brasileira para os Estados Unidos. É esforço, é trabalho duro. E, mas não vai dar em nada. Mais uma bala de festim. Senta aí no seu sofá, fica aí fazendo porra nenhuma. Agora, as pessoas têm opções limitadas de ajudar. Tudo que eu faço, vocês têm que dar glória. Não é o Paulo Figueiredo, vocês têm que dar glória a Deus. Porque eu vou fazendo as coisas, elas vão acontecendo. Parece uma coisa meio que quase que mágica. Eu chego num lugar, não conheço ninguém, não sou ninguém, não tenho mandato. Quem que sou eu? Um jornalista do Brasil. Vai chegar aqui para falar com a gente sobre censura. O que a gente tem a ver com isso? Aí você vai lá, vai conversando com um, vai conversando com o outro. Né? Olavo ensinava como fazer isso. Aí você vai, conversa com outro, convencimento. Aí fala com um cara do Brasil, aí fala com um cara de uma ONG. Aí as coisas vão... Deus vai colocando a mão dele, a providência vai agindo. Você faz por amor ao próximo, você faz por... E você confia que Deus vai agir para fazer o melhor, pô. Você pode fazer isso você também. Dentro das suas possibilidades de ação.